Como lidar e o que fazer com as suas frustrações. Enquanto eu tomo meu café aqui, eu quero falar um pouquinho sobre expectativas frustradas, sobre frustrações. Eu sei que a gente tem uma visão, às vezes, errada das frustrações, daquilo que a gente colocou uma expectativa e não aconteceu, a gente se frustrou. Uma pessoa que a gente colocou expectativa, um trabalho, uma empresa, um negócio, um produto, alguma coisa que a gente estava para fazer, um relacionamento, uma amizade, sei lá, qualquer coisa que você vai fazer que você colocou muita expectativa, como se faltasse algo dentro da sua vida. Então você insere a expectativa, uma pressão de ansiedade em algo do futuro, e quando você vê que isso não acontece, porque não superou suas expectativas ou não foi baseado naquilo que você planejou, né? Você se frustrou. E a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é: quem é você no meio das suas frustrações? Quais são as suas reações? Quais são as suas atitudes no meio das suas frustrações? O que você faz? O que é que acontece com você quando você se frustra? Por quê? Porque a frustração ela serve para uma coisa. A frustração ela serve para te fazer se autoanalisar. As suas reações, as suas decisões, as suas atitudes no meio dos problemas, no meio das suas próprias frustrações. Então o que acontece? A frustração ela vem para te fazer questionar. Tem outro vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal, e eu quero que você entenda que eu gravo esses vídeos aqui porque eu gostaria de ter ouvido isso há muito tempo. E você que está aqui, que está ouvindo aqui, se inscreva no canal, segue, compartilhe, comente, fale aqui quais foram as suas frustrações, comenta aqui nos vídeos que você gosta de assistir aqui, porque isso faz eu também entender como é que está a sua vida e talvez poder ajudar você. Porque o que eu gravo aqui são coisas que servem para mim, no meu dia a dia, na minha vida e que mudam a minha vida. E que eu sei que talvez possam influenciar você a pensar de um jeito diferente. Porque todos os dias o que a gente mais precisa é mudar o nosso entendimento para sermos melhores. Então esse canal aqui eu fiz com a intenção de reunir pessoas que querem ser melhores, querem melhorar, querem avançar, querem crescer na vida, querem conquistar, querem ter bons relacionamentos, querem ter boas amizades. Porque eu acho que o mundo mais carece hoje são de boas amizades. Né? Como seria a sua vida se você tivesse um bom amigo? Como seria a sua vida se você tivesse bons relacionamentos? Talvez seria bem diferente, né? Então, eu tô aqui realmente para fazer você entender e acreditar que você consegue chegar nesse nível. Você consegue, você só precisa de algumas instruções, talvez, tá? Então, hoje eu quero te passar algumas instruções a respeito da frustração, porque a frustração é um momento de te fazer questionar o que é que está acontecendo com a sua vida. Esse é o momento da frustração. Quando a frustração vem de uma expectativa que você enfiou em alguém, em alguma coisa e não aconteceu, é o momento de te fazer questionar. Por que é que você inseriu tanta expectativa num futuro que talvez não fosse nem seu, ok? E como que você vai reagir e lidar com esse problema agora que está acontecendo, com essa frustração que você está passando? Porque às vezes o que a gente mais tem é uma cegueira diante da vida e a frustração vem para tirar essa cegueira, para fazer a gente perceber, porra, peraí, por que é que esse problema, por que eu estou frustrado com isso? Por quê? Ou até melhor, né? Porque existem perguntas de porquê que podem nos levar para um caminho mau e tem perguntas de porquê que podem nos levar para caminhos bons, certo? Então, para onde eu corro quando eu estou frustrado? Para onde? Para um vício que vai me tirar da realidade? Ou eu vou para a vida para encarar essa frustração de verdade? Para onde você vai quando você está frustrado? Você corre para onde? Para a bebida? Para as drogas? Vai chapar? Vai cheirar? Vai, sei lá, procurar qualquer coisa para te alucinar, para te tirar da realidade? Vai para a depressão, vai para a tristeza profunda, vai para um posicionamento de vítima do mundo, da sociedade, de tudo? Vai para a reclamação?
vai para a reação de que você é o coitadinho do mundo e nada que você faz você tem responsabilidade sobre isso, a culpa é sempre das pessoas, você vai para um lugar de culpa, de culpar os outros, de transferir responsabilidade pelas suas próprias frustrações, que no final são suas, porque você colocou expectativa. E eu sei que são coisas duras de ouvir e de falar também. Por quê? Porque eu tive que passar por uma fase dessa na vida, várias fases dessa na vida, que eu tive que olhar e dizer, realmente, a culpa disso tudo aqui é minha. Não é da fulana, não é do ciclano, não é do fulano, não é minha. É minha, pô. Saca? Então esse é o rolê. Então para onde você corre quando você está culpado, quando você está frustrado? Sabe? Você vai para um caminho de maledicência, de falar mal dos outros, falar mal das pessoas, porque foram elas que fizeram isso comigo. E beleza, talvez você possa ter passado por algum momento de injustiça, ok? Só que isso tinha uma utilidade na sua vida e é isso que você precisa entender. Eu e você precisamos entender. Que às vezes as injustiças que eu passo têm uma utilidade na minha vida, que é para me fazer enxergar alguma coisa que antes eu não estava vendo. Quando você começar a olhar para as suas frustrações como quem precisa passar por elas, porque elas possuem uma utilidade na sua vida para te fazer ver alguma coisa que você não via, a sua vida começa a ter um outro sentido. Porque você começa a olhar para os seus problemas de um outro jeito. Você começa a olhar e dizer assim, puta que merda, eu tenho um problema. Aqui, o que esse problema quer me dizer? Que eu não estou enxergando. Quando você se vê cheio de problema, começa a fazer essa pergunta pra si mesmo. Cara, eu tô suando porque eu tava correndo, fui correr, eu tô num suador desgraçado. Então, pra onde você corre quando você tá... Literalmente, pra onde é que você corre quando você tá frustrado? Por que você não troca esses teus vícios ruins, pornografia, acusações, falar mal das pessoas quando você se frustra, pra colocar um tênis e sair pra correr na rua? Pra ir pra academia? Pra ir ver o mar, pô, vai pra praia. Vai ficar um pouco sozinho. Vai fazer uma trilha, vai pescar, mano. A coisa que eu mais gosto no mundo também é pescar. Sozinho ali, ó. Eu, uma isca, um anzol, um molinete e peixe quando dá pra pegar. Sabe, ouvindo o barulho do mar, falando comigo mesmo, conectando com Deus, aproximando do Wi-Fi de Deus, mano. Porque às vezes é preciso. Você precisa trocar os vícios ruins pelos vícios bons. Então, para onde é que você vai quando você está frustrado? Faz essa reflexão, olha para dentro de si. Cara, infeliz é o homem que não consegue olhar para dentro de si, mano. Infeliz é o homem. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir reconhecer e enxergar os problemas que ele tem. E deixa eu te falar, você tem uma porrada de problema, mano. Porque eu também tenho, velho. Dentro de mim e fora de mim também. Só que para a vida começar a ter um outro sentido, que é esse sentido que você está buscando aí, preencher esse vazio talvez que você tem, resolver esses BO que você está passando, essas frustrações que você está vivendo, porra, daí você está reclamando, porra, minha vida é um inferno, é problema atrás de problema, é frustração atrás de frustração, mas você não se pergunta o porquê que isso está acontecendo. Ou aliás, você pode até se perguntar, mas você não pensa, mano. Você não consegue fazer as perguntas certas. E eu tô aqui para realmente te mostrar as perguntas que você precisa fazer. Porque o resultado que você não tem é de uma pergunta que você não fez para você mesmo, para a sua cabeça e para as pessoas que você se conecta. Tá ligado? Então, quando você está diante de um problema, você tem que se perguntar qual foi a outra vez que esse problema aconteceu. E o que é que eu estava sentindo? O que acontece quando tudo acontece? Qual foi a outra vez que esse mesmo problema aconteceu? O que é que estava acontecendo quando na vez anterior esse mesmo problema aconteceu? Como você estava se sentindo? O que você sentiu da outra vez que você sentiu de novo dessa vez? E quem que pode estar ligado a isso? Porque será que isso a primeira vez que você sentiu foi lá com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com os seus parentes, com os seus professores, com o pastor da sua igreja,
com sei lá quem da sua vida, com um relacionamento antigo, um namorado, uma namorada, um marido, um ex-marido, uma ex-esposa? Não sei. Você tem que se perguntar. Você tem que olhar. Você só tem que parar de, no meio da frustração, ir para um posicionamento de vítima, porque você não é vítima. Você não é vítima. Você precisa reconhecer e assumir que você tem responsabilidade pela sua própria vida. Enquanto você não perceber, enquanto você não querer, enquanto você não ser responsável e agir intencionalmente, sua vida não vai mudar. As frustrações vão continuar acontecendo, os rolês ruins vão continuar aparecendo e você vai continuar preso nos mesmos ciclos. E aí você vai continuar culpando as pessoas, você vai continuar culpando Deus porque a sua vida não dá certo, porque os seus relacionamentos não dão certo, porque você só escolhe gente ruim, porque não sei o quê. Você já parou para se perguntar se você é do tipo de pessoa que só se relaciona com gente ruim? De namoro, de ficar e tal. Só gente que não presta, só gente que vai te rejeitar, só gente que vai te dar um chute na bunda. Vocês fazem um contrato. Tu entra com a bunda e o outro entra com o pé. Né? Beleza. Você já parou para perguntar por que é que você só se atrai por pessoas que te rejeitam? E qual é o problema com rejeição que você tem? E quem é que tem a ver com isso? Qual foi a primeira vez que você se sentiu rejeitada ou rejeitado? Será que foi seu pai? Será que foi sua mãe? O problema é que a gente não para pensar nesses rolês, né? E eu tô aqui para te fazer pensar nisso, que eu preciso te provocar nesse tanto para que você consiga olhar para dentro disso. Então, quem você é quando você se frustra? Você corre para onde? Para a vítima? Para falar mal de todo mundo? Para culpar as pessoas? Para não sei o quê? Ou para realmente olhar para a frustração e ir caminhando para a sua melhor versão? Para se tornar a sua melhor versão? Para resolver. E eu sei que tem problemas que são difíceis, frustrações que são difíceis de resolver, que parecem que são impossíveis. Impossíveis. Quer ver aqueles que mexem assim profundamente com a alma, numa rejeição, num rolê assim, num relacionamento, numa coisa do tipo, na morte de alguém. Cara, é difícil, eu já passei por alguns perrengues desse jeito. Já passei por alguns, velho. Alguns. E eu sei o quanto é difícil. Só que isso não vem pra te matar. Sabe por quê? Presta atenção numa coisa. Preciso que você preste atenção. O problema, quando ele vem pra sua vida, ele não pode ser tão pequeno que você vai ignorar. E também ele não vai ser tão grande ao ponto de te destruir. Olha para todos os problemas da sua vida anteriores. Eles não foram tão pequenos ao ponto de você ignorá-los. Só um probleminha. Não, você sentiu pra cacete. Só que eles também não foram tão grandes ao ponto de te destruírem. Por quê? Porque você tá vivo aí, não tá? Passou por eles? Foi difícil de passar? Foi, mas você morreu? Não. Você tá aí, não tá? Beleza. Ok. Então todo problema que precisa fazer com que você mude o seu comportamento, o seu padrão de comportamento diante da vida, ele vem não tão grande, não tão pequeno ao ponto de você ignorar, porque você tem que perceber que o problema está acontecendo, e nem tão grande ao ponto de te destruir. Então, você precisa olhar para as frustrações desse jeito. Por quê? Porque se você não se frustra, você não se avalia. Quando você se frustra, você precisa se avaliar e perguntar: por que é que isso está acontecendo? Quando foi a outra vez que isso aconteceu? E qual é o padrão que tem diante desse problema que eu preciso quebrar, que eu preciso mudar? Então a pergunta provocativa que eu te faço é: quem é você na frustração? Você corre para onde? Para onde que você vai? Faz as perguntas certas, cara. Faz as perguntas certas. Olha para essa frustração e se pergunta: quando foi que eu senti isso aqui a primeira vez? Vai dormir martelando essa pergunta. Você está enfiado no meio de uma dívida. Por que que eu vivo endividado?
Por que que eu consigo, parece que vai, quando o negócio parece que tá muito bom, que alguma coisa vai destravar, que eu vou acessar alguma coisa na minha vida, bum, desmorona tudo. É queda, mano. É queda e queda braba. Por que que isso acontece? Quando estava perto de eu acessar, esse problema vem porque você precisa resolver, porque enquanto você não resolver essas frustrações, enquanto você não resolver com as pessoas que têm ligações com isso, com essas tuas frustrações, você não vai acessar, mano. Não vai. Eu tô resolvendo um monte. E eu tô descobrindo um monte de problema que eu tenho com um monte de gente da minha vida, mano. Pai, mãe, avô, avó, irmão, pessoas, relacionamentos antigos, né. Muito, velho. Em várias coisas a vida vai destravando naturalmente, só que você tem que refletir, mano. Refletir. Você tem que se perguntar quem eu sou na frustração. Se você ficar só reclamando aí, enchendo o saco e reclamando e não sei o quê, beleza, sua vida vai continuar a mesma bosta. A mesma bosta. Não vai mudar. Desculpa te falar isso, cara, mas vai continuar a mesma bosta. Você precisa fazer alguma coisa de diferente. Ai, Gabriel, não sei o quê, porque é difícil. Porra, eu sei que é, pô, é difícil mesmo. Pra um cacete. Vai ter dia que você vai sonhar de noite, você vai acordar e você vai chorar, mano. Você vai chorar e você vai dizer, eu não aguento mais ter que voltar no passado pra resolver coisa. Porque é ruim, mano, é chato. Ninguém quer voltar no passado, nos momentos ruins da vida. Ninguém quer. Chega hora com a cabeça frita, mano. Só que enquanto você não fizer isso, as frustrações vão continuar acontecendo. Você pode olhar, a maioria dos seus problemas sempre se repetem, sempre acontecem. Quer ver com relacionamento? É o que mais acontece, existe um padrão, olha pro padrão. Se pergunta assim, ó, qual é o padrão de pessoas que eu me atraio? O que acontece no fim? Você sempre se ferra no fim, não é? Beleza, aí você tem que olhar, você sempre se ferra por quê? Porque você é narcisista ou você se coloca como vítima ou porque você é sempre injustiçado? Você tem que parar pra olhar pra essas paradas, mano. Quando você não olhar pra isso. Então a pergunta é, quem é você na frustração? Quem é você no meio da frustração? Você vai reclamar, encher o saco dos outros, culpar Deus, culpar o mundo, culpar as pessoas, ou você vai olhar pra dentro de você e vai reconhecer os padrões que você tem pra resolvê-los? Resolve os padrões, pô. Dá pra resolver. Resolve, pô. Tem como. Ah, Gabriel, não consigo. Eu tô aqui pra te lembrar que você consegue. Tamo junto!